Paz do Senhor, irmão. Ok, hold up. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto essa tarde. Vou convidar vocês a se colocarem de pé. Estava esperando ali um sinal do Carlos para a gente iniciar. E antes da gente começar, eu gostaria só de compartilhar um único versículo com vocês que eu li essa semana, mas que me chamou a atenção. Está no pequeno profeta lá, um dos profetas menores, né? No profeta não, Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Eu só gostaria de nos encorajar essa tarde a confiar no Senhor, independente das circunstâncias pelas quais nós chegamos aqui hoje, que talvez nos atribula, que nos oprime. Nós temos um lugar de refúgio, esse local do Senhor. O Salmo 91 nós conhecemos tão bem, que diz, que é quando nós habitamos, no Senhor, Ele é um lugar de descanso para nós, e nós podemos ter essa certeza hoje. Eu gostaria de orar. Nós vamos louvar o Senhor com um grupo de louvor, e depois nós vamos estar cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra. Mas vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui reunidos, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Senhor, nós queremos descansar em Ti essa tarde, saber que o Senhor está no controle das nossas vidas, ó Pai. Pai, esse culto é para o Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, Jesus, é porque nós amamos ao Senhor e nós queremos, ó Pai, demonstrar a nossa gratidão e a nossa devoção ao Senhor, o Deus que nos ama, o Deus que nos salvou, o Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, ó Pai. Nós estamos aqui, Pai, para cultuar o Senhor juntos, como a Tua palavra nos instrui, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos ovelhas do Teu rebanho, Pai. Nós queremos, Jesus, erguer as nossas vozes, entoar hinos de louvores ao Senhor. Nós queremos abrir os ouvidos do nosso coração e ouvir o que a Tua palavra tem para nos instruir, ó Pai. Seja com nós, seja com o Teu povo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos convidar o grupo de louvor para estar nos direcionando. Paz do Senhor, irmãos. Vamos juntos adorar, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, nosso Deus maravilhoso. Amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó
prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da taça do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. De poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Nós nos rendemos a Ti, Pai. Quão bom, Senhor, é estarmos na Tua presença, Pai. Nos render a Ti, Pai, em adoração, Deus. Oh, Senhor, obrigada, Pai, por ser um Pai de amor, nos esperando, Deus, correr para os Teus braços, Senhor. Obrigado pelas Suas misericórdias que nos acompanhou mais um dia, mais uma semana, ó Pai. Nós Te amamos, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Jesus. Queremos Te conhecer mais e mais, Senhor. Aleluia, Jesus.
força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. A palavra da com o pastor. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas nesse momento. Eu gostaria só de mais uma vez afirmar para nós, né, que tudo que nós fazemos na nossa caminhada com Deus nunca é causa do nosso relacionamento com Deus, mas sempre é fruto do nosso relacionamento com Deus. Cantar hinos de louvores ao Senhor é um fruto de um relacionamento com Deus que nos leva a entoar louvores a Ele. Ser igreja é fruto de um relacionamento com o Senhor. Ser igreja, vir à igreja, participar da igreja não produz um relacionamento com o Senhor, mas é fruto. Se nós não entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus, nós não temos condições de ser igreja. E dízimos e ofertas, irmãos, não fica fora e não está longe disso. Nunca o nosso dinheiro vai produzir nas nossas vidas um relacionamento com Deus. Eu lembro que eu aprendi quando era muito jovem que não se importava como você vivia a sua vida, desde que você não roubasse a Deus nos seus dízimos e ofertas, isso iria te abençoar financeiramente, ia manter o devorador longe das suas finanças, irmãos, e isso está muito longe do que a Bíblia nos ensina, porque dízimos e ofertas é sobre honrar o Senhor, é sobre gratidão, é sobre convicção, é sobre condição do nosso coração. E o que nós vemos na Bíblia de novo, é que quando nós fazemos isso, é porque nós já entendemos quem Deus é e nós temos um relacionamento com Ele. Então nós fazemos de livre e espontânea vontade. Eu gostaria só de trazer esse entendimento para nós antes de nós participarmos, e também agradecer ao Senhor porque Ele tem sido tão bom com nós, provedor, aquele que cuida, que zela, que nos sustenta. E assim, com esse entendimento é que eu gostaria de encorajar vocês a participar. Amém? Senhor, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu e permitiu
nós termos um relacionamento com o Senhor. E por isso, porque o Senhor se revelou para nós, porque o Senhor se revela para nós, ó Pai, nós somos convictos daquilo que nós devemos fazer, ó. E eu te agradeço, Jesus, porque não é por força, não é, ó Pai, por impulso, mas é porque nós somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. Abençoe, Jesus, tudo que acontecer nesse culto, cada detalhe, cada ação, Pai, cada condição do nosso coração. Eu peço que o Senhor, Pai, esteja aqui com nós, a começar de nós, ó Pai, nos ajudando a fazer aquilo, ó Pai, que agrada ao Senhor. Eu oro e abençoo cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cumprimentar uns aos outros também, logo em seguida? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vamos adorar com as palmas. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Pastor. Irmãos, nós estamos com algumas famílias viajando, alguns estão doentes essa semana, nós estamos num número menor, mas isso não nos desqualifica, né, para experimentar a presença de Deus e para ouvir a sua palavra que nos edifica. Vou dar alguns avisos, né, antes da gente ouvir a palavra do Senhor. Agradeço o grupo de louvor mais uma vez por nos, né, conduzir em adoração. Eu gostaria de confirmar, né, temos a reunião de oração, não essa semana, mas na próxima, né, às 7 horas aqui. É um tempo bom, irmãos, um tempo agradável, onde nós buscamos o Senhor juntos, onde nós temos clamado, intercedido por aquilo que é coisas que são pertinentes à igreja, à comunidade brasileira.
próximo slide. Nós também temos o projeto Lírio que está em andamento, irmãos, no primeiro sábado do mês de junho, dia 7, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, no basement da igreja. Nós vamos estar preparando as caixas, se Deus, né, abençoar. Nós cremos que vamos conseguir fazer mais 2 caixas, né? Eu conversei com o pastor Justo essa semana, ele disse assim que as pessoas ficaram muito animadas, trouxe assim foi uma experiência muito boa para eles como igreja, porque muitas pessoas puderam, né, estar ali no local do, como que diz? No bazar, né? Então é uma maneira que eles têm de ter contato com as pessoas e de abençoar a comunidade. Muitas famílias foram abençoadas diretamente, né, com aquilo que nós enviamos. Então, assim, tem dado resultados, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa iniciativa, né, por aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, né, por mais simples que seja. Então, se você tiver um tempinho nesse sábado, dia 1º, venha participar com nós, principalmente as crianças. É muito bom, né, nós ensinarmos para elas, né, o que nós estamos fazendo. No último domingo nós vamos estar aí celebrando os aniversariantes do mês, né, a irmã Sandra, o irmão Alexandre, a irmã Joyce. Que bênção, irmãos, olha só, estamos felizes de poder celebrar com eles mais um ano de vida. Louvado seja Deus. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver aqui os meus avisos, é isso mesmo. Eu vou convidar as crianças aqui na frente para a gente orar por eles, as professoras. Ei, Nel, tudo bem? Yeah, ready? Amém. Oh, thank you. E achou, só a Giovana vai orar por Deus, obrigado por esse dia que é tão maravilhoso. Obrigado por essa church que Deus agrada, que Ele ama ouvindo a gente, orando ou cantando. E Ele ama a gente no nosso coração. Ele limpa o nosso coração. Amém. Amém. Que lindo, irmãos. Muito genuíno, né? E é verdade. Deus abençoe vocês, abençoe as professoras, abençoe as nossas crianças, ó Pai. Jesus, que essa palavra, que essa genuinidade possa continuar no coraçãozinho delas, ó Pai, por todos os dias da vida delas, na Tua presença. Nós te agradecemos e abençoamos eles no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. O Carlos me liberou para pregar aqui em cima hoje. Irmãos, nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje um vídeo. Temos condições, Rodrigo, nós vamos, é bem simples, né? Mas esse é o pastor lá da Honduras, o qual as ofertas que nós temos enviado, né, para a missão aqui do pastor Rubeiro tem sido direcionada para esse pastor lá na Honduras, que faz um trabalho com crianças. E eles fizeram esses vídeos e mandaram agradecendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês para encorajá-los, né, dizendo que, né, aquilo que nós temos feito, por mais simples que seja, por talvez pouco que pareça aos nossos olhos, tem impactado, né, vidas, tem trago alívio, tem trago esperança para pessoas, né? Tanto essas roupas no Brasil como essas pequenas ofertas. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque o Senhor, ele nos chama, né? E o reino de Deus não é um reino individualista, né? Nós somos um corpo, independente da distância. São pessoas tementes ao Senhor que têm se beneficiado da fidelidade de vocês. Rodrigo, pode passar os vídeos, por favor? Se a gente conseguir.
Irmãos, enquanto os irmãos eles operam ali, tentam fazer funcionar o áudio, eu gostaria que nós pudéssemos tirar um momento para que nós pudéssemos estar orando, né? Nós temos pedidos, nós temos necessidade entre o nosso povo, que nós temos constantemente clamado ao Senhor, nós temos constantemente, né, rogado a Deus, né, por essa questão imigratória. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo hoje para não ser diferente, mas para nós orarmos ao Senhor. Nós sabemos que tem sido dias difíceis, mas nós sabemos, irmãos, que nada foge do controle das mãos do Senhor, né? Vocês não estão aqui, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui por um propósito divino, e o Senhor nos permitiu estar aqui por um propósito divino, e Ele tem planos para as nossas vidas, e seja os nossos dias de vida nessa terra, seja os nossos dias de estadia em um país ou em outro, em uma cidade ou outra, nós que tememos ao Senhor, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele é soberano sobre as nossas vidas e nós podemos confiar nele, né? Como nós já falamos aqui desse púlpito, né? Deus é um Deus de pessoas, Ele não é um Deus de lugares. O Deus que cuida, que abençoa e que nos protege aqui, Ele abençoa no Brasil, no Chile, em qualquer parte do mundo, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então eu encorajo os irmãos a não a desanimar e não tirar os vossos olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, que tem o melhor interesse, né, sobre as nossas vidas. Também nós temos orado por salvação, irmão, salvação de almas, por libertação. Nós temos pessoas, né, familiares que têm sofrido na escravidão dos vícios, do pecado, e nós temos orado, entregado essas vidas ao Senhor, confiando que o Senhor pode fazer um milagre. Nós também temos, né, enfermos que nós temos orado, nós temos clamado pela a mãe do Marcelo, né, a dona Glaucia, clamando que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa conceder, né, ao Marcelo condições de poder ver a mãe dele. Nós temos orado pelo Marcelo, pela vida dele, orado pela família do Carlos, a mãe, né, a irmã, a família da Cris lá no Brasil, e todos, né, se tiver mais pessoas entre nós, a prima do Glauber lá em Portugal, se tiver mais pessoas entre nós, né, o irmão do Roberto, né, nós não podemos deixar de orar pelo irmão do Roberto, né, para que o Senhor tenha misericórdia dele. E assim, irmãos, nós temos buscado ao Senhor em prol desses pedidos. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu vou convidar vocês a fechar os vossos olhos, vamos clamar ao Senhor juntos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nesse momento juntos como igreja, Senhor, nós tiramos esse tempo, Senhor, para interceder, esse tempo para derramar os nossos corações diante do Senhor e buscar ao Senhor, ó Pai, com a certeza de que o Senhor nos ouve, com a certeza de que o Senhor luta, ó Pai, por aqueles que estão, ó Pai, sendo oprimidos, por aqueles que estão sendo esquecidos, porque o Senhor não tira os vossos olhos daqueles, ó Pai, que estão sendo abandonados. O Senhor é um Deus fiel que cuida de nós. Ó Jesus, nós oramos sabendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus que nos vê, mesmo quando nós estamos no deserto, mesmo quando nós estamos escondidos, mesmo quando nós estamos esquecidos, ó Pai, pelo mundo e por todos, os teus olhos estão sobre nós. Nós podemos erguer os nossos olhos para o monte e ter a certeza que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, como diz o salmista. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desamparou. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque o Senhor não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Mas a tua promessa é que o Senhor estaria com nós todos os dias das nossas vidas. Jesus, nós intercedemos, ó Pai, por essa causa imigratória. Nós pedimos sim, ó Pai, que justiça seja feita nesse país, mas nós clamamos ao Senhor para que a misericórdia não venha a ser esquecida, Jesus, no exercício da justiça. Pai, que as autoridades dessa nação possam se lembrar, Jesus, que a Tua palavra nos instrui a não esquecer do estrangeiro, a Tua palavra nos instrui em ser cuidadoso, em ser misericordioso, e nós pedimos, ó Pai, nós pedimos por aquelas centenas de milhares que são tementes ao Senhor, que carece do Teu cuidado e do Teu favor, seja com o Teu povo, seja com as famílias dessa comunidade, com as famílias, ó Pai, aqui de New Hampshire, de Nashua, dos nossos irmãos vizinhos, seja com os nossos irmãos pastores, igrejas ali em Massachusetts que têm sido oprimidos, que têm sido, Jesus, estado com medo, seja com eles, meu Deus, fortaleça eles,
traga ânimo e esperança para essas famílias, ó Deus. Não permita eles desfalecerem nesse momento, nós te pedimos, Jesus. Oramos também por salvação, Deus. Oramos, Jesus, pelo que o Senhor alcance corações. Oramos por aqueles que precisam de um ato de misericórdia para ser libertos, ó Pai. Oramos pela irmã da Joyce, meu Deus. Que o Senhor seja com ela, Deus. Que o Senhor não permita ela andar nem mais um dia, ó Pai, em trevas, mas que a Tua luz venha brilhar sobre aquela vida. Pai, que nós possamos ainda ouvir testemunhos do milagre que o Senhor fez na vida da irmã da Joyce, Jesus. Oramos pela mãe do Marcelo, Jesus, pelo Teu cuidado e a Tua provisão com ela, pelo coração do Marcelo e da família dele. Seja com eles, pela Ana, Senhor, a mãe do Carlos, a irmã do Carlos, a Daniele, Jesus. Pai, seja com essas pessoas enfrentando momentos difíceis na vida deles. Senhor, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? É em Ti que nós nos refugiamos. O Senhor é uma torre segura, um escudo, a sombra à nossa direita. Tu és aquele, Jesus, que luta por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos clamar ao Senhor com a certeza que o Senhor não é um Deus, ó Pai, de barro, de pedra, mas um Deus vivo que nos ouve. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode passar. Saludarle desde acá, desde la colonia Sutrasco, Polanchito, departamento de Honduras, Centroamérica. La referencia que me dio el pastor Rubén es que usted, pastor, estaba colaborando con el comedor infantil que tenemos acá en nuestra iglesia. Y desde acá quiero agradecerle por ese gesto a usted y a la congregación que están haciendo, verdad, apoyando este proyecto. Le mando un abrazo y muchas gracias. Aquí me acompañan dos hijas, el hermano López Rosales, Tocayo, ¿verdad? Y otro grupo de hermanas y hermanos que no están conmigo en este momento. Gracias, pastor. Un abraço para usted y congregación. Dios le bendiga. Bom, irmãos, o que ele disse é a referência que ele teve, né, do pastor Rubeira, que nós estávamos ofertando à igreja. E ele gostaria de dizer que ele está orando por nós e agradecendo, né, pelo investimento que nós estamos fazendo ali. Sei que está um pouquinho baixo, mas é praticamente isso que ele disse. Boa tarde, pastor Roger. Es una bendición dirigirme a usted nuevamente a través de este medio para darle gracias, para decirle que no tenemos las palabras cómo expresarlas por esa generosidad de parte de usted y congregación, y a pesar de que no nos conoce, está anuente aportando para que este proyecto del comedor infantil acá en esta comunidad de Honduras sea una realidad. De veras, mi agradecimiento de parte de la iglesia donde Dios me ha puesto a pastorear, mi agradecimiento, y en el nombre mío y de mi familia, mi agradecimiento para usted, pastor, para la congregación, y usted también le ha puesto Dios en sus manos. Que Dios me lo bendiga grandemente. Mi aprecio, repito, mi aprecio para usted nuevamente. Muchas gracias, pastor. Un abraço e saludos. Amém, amém. Irmãos, é bem simples, mas de novo nós gostaríamos de compartilhar com vocês, porque tem chegado até eles as nossas ofertas, e isso tem sido bênção. Então estejam encorajados, orem por ele, orem pelo pastor Rubeiro, por esse trabalho missionário. E nós vamos então dar início agora à pregação da palavra. A Radácia falou comigo ali atrás, falou: pai, eu tô com fome. E eu também tô com esse cheiro que tá aqui dentro. E eu vou fazer o quê? Carlos, né? Eu vou fazer o quê? Tive que concordar com ela. Falei assim: filho, eu sei que você tá passando. Tá um cheiro muito gostoso aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai lá. Nós vamos nos alimentar primeiro, né, do espiritual, e depois nós vamos ali ter um momento de confraternização. Mas, irmãos, eu gostaria de começar dizendo, né, que é uma alegria nós podermos fazer parte e poder cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, né? Que é ser igreja. Um momento como esse, né, é difícil, quantas dificuldades nós enfrentamos, mas o Senhor tem nos dado condições de nos colocar, de nos posicionar para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu gostaria de compartilhar com vocês também
e vocês sabem disso, mas não é por falta de informação, mas é uma maneira de confirmar com vocês, né, que a Igreja Atos, ela tem sido firmada, né, nas verdades da palavra do Senhor, nas verdades da palavra de Deus, né? E nós temos nos esforçado para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda de tudo aquilo que acontece na igreja, de tudo aquilo que nós fazemos, cada passo que nós demos, seja realmente conduzidos pela palavra. E nós temos nos dedicado, né, desde o início, né, a palavra que o Senhor nos deu como uma palavra de fundação para essa igreja, né, nós sabemos isso, Atos capítulo 2, verso 42, e assim como está ali, nós queremos também estar empenhado na nossa dedicação, né, dos ensinos dos apóstolos, do ensino da palavra de Deus. Nós queremos estar empenhados na nossa comunhão, né? Os irmãos podem ver que não só a igreja tem um nome Atos, mas o nosso logo é um lugar de comunhão, porque nós queremos nos empenhar. E que comunhão é essa, irmãos? A nossa comunhão com Deus, né? Na nossa caminhada diária, que reflete a nossa comunhão um com os outros. E nós também temos nos dedicado, e nós sabemos da importância, e nós não fazemos isso e separamos isso do espiritual, né, no partir do pão, onde nós temos o desejo e a intencionalidade de tirar tempo, de estarmos juntos, né, partindo o pão, celebrando, nos alegrando com a bondade do Senhor. E também, irmãos, nós temos nos dedicado às orações. Nós oramos nos nossos cultos, nós oramos durante a semana, nós oramos em casa, porque nós sabemos que isso é algo fundamental. E a igreja primitiva fazia, e nós com esse exemplo, não só porque nós temos o nome Atos, mas porque como igreja nós queremos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E para cumprir, nós precisamos de nos dedicar para essas coisas que são fundamentais. Nós não estamos de maneira nenhuma iludidos, né, com a ideia de que fazer a vontade de Deus ou ser igreja seria uma tarefa fácil, tranquila, mas nós entendemos e aceitamos, né, os desafios que isso representa para nós, e estamos encorajados a encorajar vocês, né, a entrar sim pela porta apertada e continuar no caminho estreito. A palavra de Deus diz que o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, o caminho que o mundo caminha nele é um caminho amplo, né? Mas nós caminhamos num caminho estreito. Então, gostaria de te encorajar, antes de entrarmos na palavra, uma palavra de encorajamento, né? Para que nós possamos nos alegrar no Senhor, nos alegrar naquilo que Deus tem para nós, e dizer para você que nada, absolutamente nada, pode frustrar os planos de Deus para nós. Eu encorajo a igreja, encorajo cada um de nós a manter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, né? As nossas vidas não estão à deriva. Nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que se preocupa, um Deus que nos enxerga. Eu tenho compartilhado de novo esse verso que tem sido assim uma âncora para mim nessas últimas semanas. 2 Crônicas 20:12, a parte B. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, né? E quantas vezes nós nos encontramos em situações como essa, irmãos, e eu sei que nós passamos por dias que nos afligem, né? Como nós acabamos de orar, situação migratória tem afligido sim as nossas vidas, as nossas comunidades, mas eu digo para vocês, irmãos, um status imigratório nesse país não pode ser comparado com o privilégio de conhecer a Jesus Cristo e ter Ele como nosso Consolador, ter Ele como alguém e como algo inabalável nas nossas vidas, né? Nós temos sim dificuldades, doenças, relacionamentos quebrados e tantas circunstâncias que podem nos afligir, mas que está fora do alcance das nossas mãos. Mas eu digo para vocês algo que não está fora do nosso alcance. Deus não está fora do alcance das nossas orações. Ele nos ouve, Ele te ouve e Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Esteja encorajado, eu digo para vocês, estejam encorajados a perseverar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E com isso, para que nós possamos perseverar naquilo que Deus tem para nós, vamos então ouvir e meditar na palavra do Senhor, Deus, que é assim que a nossa fé é consolidada.
Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo. Semana passada nós demos início a uma nova série na carta de 1 João, né? E nós tivemos ali uma introdução, e hoje eu gostaria de dar continuidade. Nós vamos ver o capítulo 2 de 1 João, e a mensagem de hoje traz o título: Quem conhece, obedece. Estou aprendendo com o Israel Janos, né? A rima. Quem conhece e obedece. Não é, foi por acaso. Não foi tão intencional assim como ele, não. Mas é uma grande verdade, nós vamos ver porquê, né, irmãos? Quem conhece e obedece. Então o texto principal da nossa meditação hoje é 1 João, capítulo 2. E eu gostaria de ler com os irmãos do verso 1 ao verso 14. Eu gostaria de pedir a alguém, eu vou pedir a Márcia, se a Márcia puder, vou convidar vocês a se colocarem de pé, para que nós possamos ler, né, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou pedir a Márcia para ler capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Eu vou continuar. Pode continuar até o 17, Márcia. Eu dei a referência errada, desculpa, até o 17. Amém, amém. Muito obrigado, Márcia. Irmãos, o texto é um pouquinho longo, mas eu digo para vocês, toda vez que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é um tempo bem investido. Eu vou pedir, irmã a Cristiane, pode orar e pedir a bênção do Senhor sobre esse nosso momento de pregar e meditar na palavra do Senhor?
Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado pela sua atenção. Irmãos, na semana passada, na nossa introdução a essa nova série, nós aprendemos o que talvez nós poderíamos chamar ali de elementos rudimentares, né, básicos, que eram importantes para nós podermos compreender essa carta de João como um todo. E o que nós aprendemos, por exemplo, foi o contexto. Por que que João escreveu, como que ele escreveu, quais eram as circunstâncias, os motivos, qual foi a estratégia que ele usou, né? Se os irmãos lembram, né, a maneira, a forma que João escreveu essa carta, ela foge um pouquinho daquela carta mais tradicional ali, com o autor sendo revelado, com os recipientes da carta sendo revelado, com saudações e todo essa estrutura de uma carta. Nós aprendemos, né, que João escreve de uma maneira que não tem uma sequência muito lógica, mas ele usa um estilo que os estudiosos chamam de amplificação, ou seja, ele vai escrevendo e ele vai tratando de certos assuntos em círculos, como nós vamos ver aqui no capítulo 2, várias referências que nós já ouvimos no capítulo 1, que João repete, como trevas, como luz, como obediência, como não odiar o irmão e esse tipo de coisa. Mas toda vez que João dá uma passada nesses assuntos, ele amplia um pouco mais, ele explica, ele vai um pouco mais fundo. Então isso é um estilo, né, que foi usado para compor essa carta e torna um pouquinho difícil, né, a divisão do texto, né, mas eu acredito que a mensagem de João, ela não é confusa, ela é clara e ela tem um propósito, e esse propósito ele é alcançado, irmãos, que é nos fazer entender que a nossa caminhada com o Senhor, ela não é uma caminhada de longe. O título da nossa mensagem semana passada foi "Quero ser, mas ser do meu próprio jeito". Os irmãos lembram? E a ideia era essa, né, que João estava combatendo um certo grupo de pessoas que tinham saído do meio da igreja e que agora estavam acreditando que eles poderiam ter e manter um relacionamento com Deus, mas não de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, de acordo com o seu próprio entendimento. Um certo gnosticismo que estava no coração deles, que davam eles a ideia de que não, eu conheço, né? E João trata disso de uma maneira muito interessante, e ele continua tratando, e ele continua addressing, né, essa situação que tem causado grandes problemas na igreja em Éfeso. Lembrando também, de novo detalhe, João já está numa idade avançada e ele está cuidando de várias igrejas pequenas que se encontram em casas na região de Éfeso, e esse é o contexto ali que nós encontramos a carta de João. E como eu já disse, né, por mais que seja difícil um pouco a divisão do texto, até onde ir, até onde que nós vamos parar, porque são vários assuntos que é incluído em cada sessão, e cada um desses tópicos nós poderíamos fazer uma mensagem, mas para não prolongar muito, o que eu gostaria de fazer é que dentro desse texto básico que nós acabamos de ler, eu gostaria de abordar 3 tópicos que nós podemos encontrar aqui e fazer uma breve explicação ali dos versículos 12 e 14, só para a gente não deixar passar a despercebido e trazer, né, aumentar o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Irmãos, a primeira observação que eu gostaria de fazer se encontra do verso 1 ao verso 6, né? E aqui João trata, né, e ele aborda, né, o pecado, Cristo, o justo intercessor, e a obediência como uma evidência. Esses são, de novo, rimou de novo, Janos, não sei o que está acontecendo não. Mas o Senhor, o João, ele trata desses assuntos nesses primeiros versos, do verso 1 ao 6. Se nós pudermos uma rápida, né, observada dos versos 1 ao 6, ele diz: "Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor justo junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados". Algumas versões dizem, né, expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Verso de 1 ao 6, é isso que eu gostaria de primeiro tratar com nós. João começa, né, esse segundo capítulo, ou essa parte, né, quando ele escreveu não tinha capítulos e versículos, mas ele começa essa parte, esse trecho, com um tom muito pastoral e afetuoso, se dirigindo ali aos seus ouvintes, né, e ele chama eles de filhinhos. Nós podemos ver que depois, né, que João trata e ele dá uma introdução ali no primeiro capítulo, agora ele já é como se ele, né, trouxesse os seus ouvintes ou os seus leitores, né, bem para mais próximo dele, com essa maneira com que ele se refere a eles, né? João, logo no primeiro capítulo, ele diz filhinhos, né? E esse termo ele demonstra um cuidado, um amor, um cuidado de um pai, né? De alguém que está numa posição de autoridade, de intimidade com seus leitores. Ou seja, João conhecia essa igreja, João cuidava dessa igreja, e agora ela está sendo ameaçada por doutrinas errôneas que estavam infiltrando na igreja, causando divisão, causando conflito. E João não deixa, né? Ele não traz uma exortação fria de longe, como alguém que só pudesse, eu só quero, né, deixar vocês saber que isso ou aquilo está errado. Não, João se refere a eles como filhinho, e João usa essa oportunidade para também descrever o seu papel, a sua autoridade espiritual sobre essa igreja. Nós sabemos, por exemplo, que essa carta foi escrita, né, entre talvez o ano 85, o ano 90 do primeiro século, 85, 90 depois de Cristo. E isso faz de João um homem já de idade avançada. E homens de idade avançada tinham um respeito muito grande naquela cultura. Eram pessoas muito respeitadas. Isso não necessariamente quer dizer que pessoas de idade eram pessoas maduras, mas pessoas de idade eram respeitadas. Nós podemos notar até mesmo esse respeito quando Paulo escreve a sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, e uma das instruções que Paulo dá para Timóteo, lá no capítulo 5, é isso: olha, quando você for exortar, ou quando você for corrigir, né, um homem já de idade, um homem velho, né, faça isso, né, com temor, como se ele fosse o seu próprio pai. Ou seja, não é só porque aquele homem está fazendo algo errado que... Não, Paulo diz para ele, não, trate com respeito. Então, as pessoas de idade tinham essa posição, e João tira vantagem disso por ele ser, e ele trata as pessoas dessa maneira, filhinhos, né? É diferente, né? Outro dia a Márcia disse, olha, eu vou conseguir chamar você de pastor, mas de senhor não vai dar. Por quê? Nós temos uma idade próxima, mas se fosse um pastor mais velho, a Márcia não teria dificuldade de falar assim. Por quê? Nós também temos isso na nossa cultura, esse aspecto de respeitar pessoas mais velhas, né? E a mesma ideia era isso, coloca João em uma posição onde ele pode tratar os seus ouvintes, né, como filhinhos, mas não só por uma intimidade, mas por autoridade também. E isso é muito importante, irmãos, né? João, né, ele trata eles com carinho, mas também para descrever que ele está numa posição de que eu tenho algo para falar e eu preciso que vocês ouçam, porque o mal, como diz lá em Gênesis, lembra a passagem de Gênesis quando diz para Caleb, para Caim, né, olha, o mal está batendo na sua porta, né? É quase que essa ideia, o mal está batendo na porta de vocês precisam ouvir, né? Então João, depois dessa introdução, filhinhos, ele vai logo, né, tratando ali do propósito pelo qual ele está escrevendo o que ele escreveu, né? Ele traz a sua instrução, e a sua instrução ela é muito clara, de novo, por mais que a estrutura da carta ela não é uma estrutura lógica, com uma sequência que nós conseguimos seguir, né, ou linear, ela não deixa de ser clara. O que João está tratando aqui não deixa de ser claro. E o que João está tratando com essas pessoas é que na vida de um cristão, na vida de alguém que serve ao Senhor, na vida de alguém que ouviu essa mensagem e a entendeu
pecado não pode fazer parte das nossas vidas. É isso que João diz, olha. Eu vou ler de novo. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Que coisas foram essas que João escreveu? Aqui no primeiro capítulo, ele disse para eles, olha, se vocês dizem que vocês conhecem a Deus, vocês dizem que vocês têm comunhão com Deus, vocês precisam estar na luz. Eu estou escrevendo para vocês para que não haja dúvida, para que não é isso que, não foram essas palavras, mas é como se João estivesse falando para eles assim, nós não podemos dizer que nós não sabíamos, que nós não conhecíamos, não tínhamos o conhecimento. Eu estou deixando vocês saber que eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Não pequem por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Se vocês conhecem a Jesus, essa é a maneira que vocês devem andar. Então a primeira coisa que João faz é deixar claro de entrada que a intenção pela qual eu escrevo a vocês é para que realmente não haja pecado no meio de vocês, para que vocês não estejam envolvidos, para que vocês não estejam entrelaçados, presos pelo pecado. E João dá continuidade, né? E ele diz logo em seguida que se alguém porém pecar, e isso não contradiz o que ele diz no capítulo 1, porque ele diz, né? Olha, se nós dissermos que nós não temos pecado, isso faz de nós mentiroso. Mas o que João está dizendo aqui, irmãos, é que a prática comum do pecado na vida do cristão não combina, não faz parte. Mas João também entende que a vida do homem nessa terra é uma vida de pecado. E que quando esse pecado se manifesta, nós temos alguém justo que pode nos defender, né? Toda vez que a verdade da palavra de Deus é revelada para nós, toda vez, né, que nós somos instruídos naquilo que é esperado de nós com a palavra de Deus, a ideia sempre é que isso nos impeça de pecar, ou que nos liberte do pecado, ou que nos impeça de errar o alvo. Lembra, muito tempo atrás, que nós estávamos reunindo em casa ainda, compartilhei uma mensagem sobre o que é o pecado, né? E a raiz da palavra e a ideia do pecado é a ideia de errar o alvo. Errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós estamos com a nossa mira no lugar errado. Nós não estamos, né, com os nossos olhos fitos em Jesus, caminhando para um relacionamento com Ele. Não, nós estamos com os nossos olhos em outro lugar. Então toda vez que Deus se revela para nós através da sua palavra, assim como João, né, chama os seus leitores ou ouvintes, né, porque na maioria das vezes essas cartas eram lidas para as pessoas, ele diz, olha, eu escrevo isso para vocês não pecar mais. E toda vez que isso acontece, irmãos, isso é esperado de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é esperado que eu e você, através da revelação de Deus, que nós não venhamos pecar mais. E João afirma com clareza que o pecado não tem lugar na vida daqueles que estão caminhando com Cristo, né? E como eu já disse, ao mesmo tempo, João, ele traz essa afirmação de que nós temos um advogado. A NVI traduz essa palavra, né, as versões mais antigas, como um advogado. A NVI traduz como um intercessor. É interessante isso, né? Um intercessor. Lembra qual era o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento? O sumo sacerdote era aquele homem, né, designado para representar o povo na presença de Deus. O sumo sacerdote era a única pessoa autorizada a entrar no lugar santo dos santos no templo ou no tabernáculo, onde tinha a arca do Senhor com o que representava a presença de Deus. E esse homem designado era o homem que ia ali com sangue de sacrifícios e ele fazia a expiação pelo pecado do povo. Ou seja, ele apresentava algo diante de Deus e ele clamava a Deus pelo povo, que Deus perdoasse os pecados do povo, e ele apresentava uma oferta, um sacrifício, um
sangue, né, que, olha, houve um sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado. Então, eu gosto dessa ideia de que Jesus é o nosso intercessor diante de Deus quando nós pecamos. Irmãos, essa verdade, ela traz consolo para nós, mas ela traz também responsabilidades. Nós somos responsáveis por não caminhar, por não estar presos pelo pecado, mas nós temos o consolo de saber que se nós pecarmos, Jesus intercede por nós. Irmãos, eu tenho dito isso de novo e de novo. Nós não podemos desistir, principalmente, né, quando nós estamos caminhando com pessoas que estão presas por vícios, né, que estão presos com pecados habituais que se repetem de novo e de novo. E eu digo para eles, né, não retrocedam, né, se vocês caírem, não tire os vossos olhos de Jesus, porque Ele pode perdoar o vosso pecado. Mantenha os vossos olhos fitos em Cristo Jesus e continue a caminhada, porque Ele pode te perdoar, Ele pode ter misericórdia de você. Nunca, irmãos, permitam estar num local onde, se você pecar ou se você cair de novo, você vai dizer: eu vou desistir porque não tem mais esperança para mim. É mentira de Satanás. Nós temos sim que ser pessoas, homens e mulheres de integridade, sim, que deixa a palavra de Cristo nos transformar, os nossos desejos, transformar as nossas vontades. Mas quando nós pecamos, nós não podemos permitir que o inimigo nos isole e nos leve para longe de Deus. Nós podemos confiar. Essa mensagem de João, irmãos, é a mensagem mais esperançosa que alguém poderia ouvir, né? Às vezes, no nosso orgulho ou na nossa justiça própria, nós achamos que, né, uma vez que nós aceitamos Cristo, nós não precisamos mais de nos arrepender de pecado, nós não precisamos mais de misericórdia, irmãos. Mas a melhor coisa, a satisfação maior que nós temos como crentes é quando nós encontramos uma pessoa que está, né, oprimida pela culpa, pelo pecado, e nós temos uma palavra de esperança para entregar essa pessoa, de libertação, e dizer: olha, não importa onde você esteve, não importa o que você fez, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e os seus pecados estão perdoados. Vamos, é a melhor notícia que você pode compartilhar com alguém. É a melhor notícia que eu e você poderíamos ouvir. É que os nossos pecados estão perdoados. E João dá essa esperança para essa igreja. É maravilhoso. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. A ideia de advogado é a mesma. É alguém que está ali, né? Olha, ele pecou, sim. Mas tem alguém que pagou o preço por ele. E a ideia é essa, irmão, de quando Deus olha para o pecador, né, Deus olha através do sacrifício de Cristo. É maravilhoso isso, irmãos. E não só pelos vossos pecados, João diz, aí é onde entra nós. Não só pelos vossos pecados, ou seja, não só pela igreja de Éfeso, mas os pecados de todo mundo, do mundo inteiro, diz, né, no final do verso 2. Irmãos, e nesse texto é muito interessante, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus, ele é tudo que você precisa e tudo que eu preciso para um relacionamento com Deus, para uma vida com Deus. Ele tem uma função, de acordo com João, ele tem uma reputação e ele já fez uma ação por nós, né? Qual que é a sua função? Interceder por nós. Jesus intercede por nós. Alguém às vezes pode perguntar: o que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por mim, por você. E eu sempre me emociono quando eu lembro de Pedro, né? Quando tão confiante, né? Jesus diz: olha, vocês vão me abandonar. E Pedro diz: jamais, eu entrego a minha vida por você. E Jesus diz para ele: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu orei ao Pai por você, para que você não perdesse a sua fé. Irmãos, Jesus está fazendo exatamente isso por mim e por você agora, porque sabe o que Satanás
qual que é o trabalho dele desse mundo? Matar, roubar e destruir. A sua vida é precious to God. E ele sabe disso. E ele está atrás da sua alma. Ele está atrás da sua fé. E ele não vai desistir. Ele vai trabalhar duro. Mas Jesus Cristo intercede por você. Pode ter essa confiança. Não tenha medo. Não tenha medo de levantar de manhã e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não tem o poder de lançar a alma no inferno. Satanás não tem o poder disso. Ele pode matar esse corpo carnal. Nós devemos temer somente a Deus, porque Ele, Jesus Cristo, irmãos, não tem nada escondido dele. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você esteve, Ele conhece os seus pecados, mas guess what? Antes de você e eu entendermos que Ele fez algo bom por nós, Ele já tinha nos amado, Ele já tinha se entregado na cruz por nós, é o que a Bíblia diz. Nos amou quando ainda estávamos nos nossos pecados, e Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem de esperança, irmãos, é a melhor mensagem. Ele é tudo que nós precisamos. Ele tem uma função, Ele intercede por nós. Mas Jesus também tem uma reputação. João diz que Ele é justo. Irmãos, que coisa boa. Imagine se nós, vamos usar um exemplo, né, que está na flor da pele. Nós estamos com o nosso caso de imigração ali na mão do juiz. E quem está nos defendendo é um advogado corrupto. É um homem sem um nome, sem reputação. Imagine, você teria confiança? Mas não. Jesus que intercede por mim e por você é justo, íntegro, perfeito, não tem pendências, não tem nada que alguém pode olhar e fazer: ele está defendendo essa? Jesus está em trouble. Não. Ele é justo, ele não tem erro, ele não tem pecado, ele não deixou a desejar. E essa reputação, irmãos, dá a ele, né, o direito, né, dá a ele o, vamos dizer assim, né, a autoridade de nos representar. E que privilégio saber que nós temos ele do nosso lado, né? Então ele tem uma função, ele é um intercessor por nós, ele tem uma reputação, ele é justo, mas também uma ação, irmãos, que já foi feita. E aqui, né, o texto diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E como eu já disse, alguns textos dizem que ele é a expiação. Ele fez algo por nós, irmãos, que não pode ser negado. E sabe o que foi? Ele não somente é o sumo sacerdote que entrou no lugar santo dos santos uma vez por todas, mas o sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava, lá no livro de Hebreus diz, com sangues de bois e de cabras. Ele não. Ele é o sumo sacerdote, mas o sacrifício foi ele. O sangue que foi aspergido diante de Deus foi o próprio sangue dele. E a ideia dessa palavra propiciação é de apaziguar a ira de Deus contra o nosso pecado. Quando eu e você pecamos, a ira de Deus está preparada para ser derramada sobre as nossas vidas. É por isso que no final dos tempos o pecador, aquele que não tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, ele irá sofrer a ira de Deus. É algo terrível. Isso é condenação eterna. Mas o sangue de Jesus fez expiação, ou seja, apaziguou a ira de Deus contra o pecado, ou seja, foi suficiente para satisfazer. É isso que é apaziguar, suficiente para satisfazer. Ou seja, a ira que tinha contra o nosso pecado, que iria nos levar à morte eterna, recebe o sangue de Cristo como um sacrifício perfeito e diz: é suficiente, não é necessário mais nada, você está perdoado. Louvado seja Deus pelo sangue de Jesus, irmãos.
Romanos 8, 33 e 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Maravilhoso o texto, irmãos. É maravilhoso. E seguindo em frente, irmãos, né? João, então, diz, olha, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, essa é a ideia. Essa é a ideia. E João dá seguimento nos próximos capítulos contra a falsa ideia, nós já falamos um pouquinho disso semana passada, contra essa falsa ideia de que nós podemos servir a Deus sem obedecer os seus mandamentos. Nós podemos conhecer a Deus ou servir a Deus sem obedecer os seus mandamentos. E daí vem o título da mensagem de hoje. Quem conhece, obedece. E essa obediência, irmãos, ela não se manifesta só em uma sequência de fazer o que é certo. Obedecer a Deus se manifesta na transformação de quem nós somos. Obedecer a Deus transforma o pecador que eu sou à imagem de Cristo. Versículo 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Faz com que nós refletimos quem Jesus é. Então obedecer a Deus não é só é certo, é errado, porque essa certo e errado faz de nós legalistas, religiosos. Mas uma obediência que nos transforma faz de nós filhinhos, como Cristo, transformados. Quem conhece, obedece. Dizer que nós conhecemos a Deus, irmãos, e viver como nós queremos é uma negação do próprio Evangelho. Se nós conhecemos a Deus, nós precisamos submeter à vontade dele. Né? E lembrando mais uma vez que João estava combatendo na igreja exatamente essa ideia do gnosticismo, que era uma ideia assim de que nós temos um conhecimento privilegiado que é suficiente para a nossa salvação. E João está falando, vocês estão out of your mind. Se você conhece a Deus, você precisa obedecer o que ele revela para nós. Lembra que eu disse no começo, toda vez que a palavra de Deus é revelada para nós, é esperado que nossas vidas sejam transformadas, é esperado que nos separe do pecado. É por conta disso, porque quem conhece a Deus obedece os seus mandamentos. Nós temos um clássico, né, na literatura cristã. Cris, eu não sei se você já leu esse livro do J.I. Packer, né? Knowing God, conhecendo a Deus. Se você algum dia tiver uma oportunidade de ler esse livro, eu recomendo, né? E esse autor, ele inicia o seu livro com essa ideia: um pouco de conhecimento de Deus vale mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Deus. Irmãos, conhecer a Deus não tem nada a ver com diplomas acadêmicos. Vocês já tiveram o privilégio de conhecer pessoas tão simples que elas não conseguem nem ler, mas que têm uma intimidade com Deus tão grande que faz você ficar com vergonha? E tem muitos aí assim. Porque isso não tem a ver de quanto sim, nós temos que conhecer a palavra de Deus, mas é de conhecer a Deus, e não só conhecer sobre Deus. Existe uma diferença muito grande, e o Packer aqui, ele faz uma distinção muito boa, e esse livro é um clássico, e eu amo, mas nós precisamos dessas experiências, onde nós conhecemos a Deus. E quando nós temos essas experiências, irmãos,
essas experiências nos levam a obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, as nossas vidas são transformadas. E quando as nossas vidas são transformadas, nós nos tornamos como Cristo Jesus. Né? Às vezes, nós temos, né, e nós encontramos um desbalanço, uma falta de equilíbrio. Né? Nós temos aqueles que conhecem e não fazem, e nós temos aqueles que fazem e não conhecem. E conhecer e obedecer precisam caminhar de mãos dadas. Nós precisamos conhecer a Deus, e o nosso conhecimento de Deus precisa nos levar a obedecer. Se nós conhecemos e nós nos negamos a obedecer, o que isso faz de nós, irmãos? Dignos da ira de Deus. Mas se nós fazemos por superficialidade, por religiosidade, sem realmente ter um conhecimento de Deus, foi isso que Jesus repreendeu nos fariseus. Era isso que eles tinham muito fazer e pouco conhecer a Deus. Conheciam muito sobre Deus, eram especialistas na lei do Senhor. Olha o que Mateus 7, no Sermão do Monte. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, eles faziam muita coisa para Deus. Mas olha o que Jesus disse para eles. Eu não te conheço. Mas eu fiz. Mas onde estava o conhecimento? Conhecer a Deus, irmãos, e obedecer a Deus, ó, tem que ser um. Nosso tempo está avançando rápido, né? Mas eu vou ser bem rápido nessa próxima parte. Parte número 2, irmãos. A João fala, né, de um mandamento antigo, mas com uma aplicação renovada. E nesse trecho aqui, João traz a ideia, né, para eles do amor fraternal, do amor ao próximo. E João diz para eles, por exemplo, assim, ó, o que eu estou apresentando para vocês é um mandamento antigo. Por que João diz isso? Porque essa ideia de amar e essa ideia de amor, irmãos, ela já é implementada, né, desde o início na lei do Senhor. Qual que é, né, Deuteronômio capítulo 6, qual que é o maior mandamento? Foi perguntado para Jesus, mas nós sabemos que já tinha sido estabelecido no Antigo Testamento. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então essa ideia de amor não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Mas agora João diz para ele aqui nos versos 9 ao 11, né, que quem afirma estar lá na luz, desculpa, irmãos, do 7. Mas não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Que mandamento é esse que eles têm desde o princípio? Vocês devem amar a Deus, vocês devem amar. Jesus disse, né, qual que é o maior de todos os amamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então a ideia desse amor fraternal, ela não é nova. Mas o que João está dizendo aqui que é novo, é de que agora esse amor que eles já conheciam deve ser praticado como Jesus modelou para nós. Isso é novo. Esse amor de Cristo é novo. Esse amor de Cristo é um amor, irmãos, diferenciado. E como nós já dizemos antes, esse grupo que estava causando conflito e divisão dentro da igreja, eles faziam isso e eles não tinham mais, não queriam se relacionar mais com as pessoas. Eles tinham picuinha um com o outro. E João diz para eles, vocês sabem muito bem do mandamento antigo, né? Esse amor que Cristo modelou, irmãos, é esse amor que é esperado de nós, até hoje. É esperado de nós, sim, que nós temos paciência uns com os outros, nós sabemos lidar uns com os outros, e não só
virarmos as nossas costas, ou fechar as nossas portas, ou seguirmos as nossas vidas, sem nos preocuparmos uns com os outros. Esse amor que Cristo modelou é o amor que é esperado de nós. E João, ele volta a fazer essa comparação no verso 8 sobre trevas e luz. Um contraste de, se eu digo que eu sou, eu preciso ser conforme eu digo que sou. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus e não querer nos relacionar uns com os outros, irmãos. Isso não combina. Isso não é um ato de quem conhece a Cristo. Isso não é um ato, um mandamento novo que João está dizendo para eles. Isso, a ideia como diz o outro, first things first. Se nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o seu amor. Se nós conhecemos o amor de Cristo, nós precisamos expressar esse amor para o nosso próximo, Quando Paulo escreve, o tão bem conhecido capítulo do amor em 1 Coríntios 13, Paulo não tinha em mente um marido e uma esposa. Não, nós usamos e é ok, porque esse amor ele é aplicado no casamento também. Mas o que Paulo estava tratando em 1 Coríntios, sabe o que era, irmãos? Era de uma igreja, era de relacionamentos assim, uma irmandade, um amor um ao outro. E em Coríntios, sabe que existia um templo de uma deusa lá? A deusa do amor, bem no centro de Coríntios, um dos maiores templos que existia naquela cidade. E Paulo, diante daquelas circunstâncias, vocês querem saber o que é amor? Vocês querem saber o que é amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Irmãos, temos nós amado o nosso próximo com paciência? Temos nós sido bondosos com os nossos companheiros nessa estrada? Trabalho, igreja, escola, na vida, família. Não procura seus próprios interesses. Temos nós amado uns aos outros assim, irmãos? Esse não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. A ideia do amor não é nova, mas essa prática, eu tenho certeza que se nós sairmos hoje daqui convictos que assim nós vamos amar nosso marido, nosso esposo, nossos filhos, patrão, funcionário, eu tenho certeza que nós vamos ser notados. Porque a aplicação ela é diferente, ela é em outro nível. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, através do conhecimento de Jesus, dessa prática, dessa obediência à palavra dele. Irmãos, rapidamente, os próximos versos 12 e 14, é uma repetição muito estratégica de João, pode parecer um pouco confuso, mas do 12 ao 14, João diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E ele repete de novo as mesmas coisas. E a ideia aqui dessa repetição é uma forma que meio que poética, Às vezes quando nós traduzimos para a nossa língua não parece uma poesia, mas quase que um cântico, repetindo as mesmas verdades centrais de novo. E aí Paulo, ele aborda toda uma congregação, jovens, crianças, pais, trazendo a ideia de que, olha, eu estou falando para todos vocês. E essa repetição, irmãos, ela é intencional. Por que João escreve a mesma coisa duas vezes? Mas isso é uma ferramenta de memorização. De novo, antigamente nós não tínhamos Bíblias assim, onde todo mundo tinha uma. E essas cartas que eram escritas para as igrejas, ou epístolas, o que acontecia? Eles recebiam e essa carta ela era lida na congregação. Mas quando nós temos uma repetição como essa, o que isso facilita? Reforça aquilo que já foi falado. Olha, filhinhos, seus pecados foram perdoados. Olha, vocês venceram o maligno. Ora, você...
Você entende? E essa repetição ajuda a memorização desses princípios. Então, João usa essa estratégia aqui nesses versículos. Eu não vou gastar muito tempo neles, mas eu gostaria de mencionar para vocês o porquê dessa repetição contínua aqui nos versos 12 ao 14. E por último, irmãos, no nosso texto de hoje, né, do versículo 15 ao 17, João, ele faz um contraste com o que nós acabamos de ouvir sobre o amor. João fala, né, que olha, eu tenho um mandamento, é antigo, mas é novo, né, e essa ideia, a ideia do amor fraternal, é a ideia do amor ao próximo, é a ideia de viver um amor genuíno. E nos versículos 15 ao 17, João traz uma ideia de que esse tipo de amor, esse Deus não agrada, e é o amor ao mundo. E ele diz do versículo 15 ao 17: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu acabei de dizer, irmãos, nós não somos capazes de amar o nosso próximo, como Paulo descreve em 1 Coríntios 13, se nós não conhecermos o Pai. E aqui João diz que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, a mensagem ela é clara. Nós devemos amar uns aos outros com o amor de Deus. Mas existe um amor que não agrada a Deus. Um amor que não cabe nas nossas vidas. Um amor que nós devemos nos afastar dele. E esse amor é o amor ao mundo. E o amor ao mundo aqui, lógico que pode ser entendido como os valores corruptos, né, os desejos carnais que se opõem a Deus e nos afasta dele. Essa aqui é a ideia, né, de amor ao mundo. Não é que nós não podemos amar, né, a criação de Deus, a natureza, os animais e a beleza de toda a criação, não é. Mas é os valores corruptos que não põem Deus em primeiro lugar, que não ama a Deus acima de todas as coisas. Um amor egoísta. E João, ao descrever, né, esse tipo de amor que seduz o coração do homem, o coração do homem sempre é seduzido, sempre é levado a amar o mundo. E João, ele aborda três tentações aqui, né? A cobiça da carne, não são desejos desordenados por prazeres físicos, toda espécie. Sim, desejos sexuais, sim, talvez só desejos mesmo de, às vezes, de satisfazer aquilo que os nossos olhos veem, que o nosso coração deseja. O homem nunca está satisfeito. Lembra de Davi? Lembra quando o profeta Natan confrontou Davi? A parábola do profeta é, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Ou seja, Davi tinha tudo. E ele desejou aquilo que ele não podia ter. Por quê, irmãos? Cobiça da carne. João fala também da cobiça dos olhos, uma fascinação por tudo aquilo que parece, né? Tudo aquilo que brilha. Nosso ditado diz muito bem, nem tudo que brilha é ouro. Não é? Nós não temos um ditado que diz assim, nem tudo que brilha é ouro. Mas os olhos, irmãos, João no começo diz, né, sobre o pecado, olha, não pequeis, mas se voa. Irmãos, nós precisamos, olha, se tem algo que nós precisamos ajustar, afunilar, eu falei da porta estreita, da porta apertada, do caminho estreito, né, a nossa caminhada com Cristo é assim, nós começamos ela assim, né, nós damos um passo de fé, nós entendemos que nós somos pecadores, né, nós vivemos assim, mas quando nós nos submetemos à vontade do Pai, irmão,
nosso caminho estreito, ele vai afunilando. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mas não vai afunilando para nos maltratar, vai afunilando para nos separar de Deus, para nos separar daquilo que não agrada a Deus. Por isso que vai estreitando, por isso que vai afunilando, por isso que nós temos que caminhar no caminho estreito que agrada a Deus. E nós precisamos vigiar o que os nossos olhos veem. Jesus disse, né, que os olhos são a candeia do corpo. Nós precisamos vigiar onde os nossos olhos estão sendo colocados, o que os nossos ouvidos têm escutado, o que a nossa boca tem falado. Irmãos, o que tem de pecado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, por causa dessas três coisas: o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos. Nós precisamos vigiar. E depois João fala também da soberba da vida, irmãos, o orgulho, busca de reconhecimento, status, segurança. Será que nós vivemos num mundo assim? Que nós buscamos isso? O homem sempre buscou, sempre vai buscar, porque isso é o que agrada a nossa carne. Agrada a nossa carne, mas eu pensei que eu nunca iria dizer isso, mas no final das contas, o Raul Seixas até que tinha razão com a sua música Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. E tinha razão, não tinha, Júnior? Lembra da música? É ou não é? Tinha tudo, mas estava insatisfeito. Não é essa a base da música dele? Eu devia estar satisfeito com tudo que eu tenho, mas que cara chato eu sou. Irmãos, essa é a descrição do homem sem Deus. Ouro de tolo, ele está em busca de tudo aquilo que agrada os olhos, que alimenta os desejos da sua carne, mas no final do dia está trancado dentro de um quarto, insatisfeito, esperando a morte chegar. Que terrível. Que terrível isso. João deixa claro que quem vive alimentando esses desejos não pode amar a Deus verdadeiramente. De novo, eu trago para nós, né, esse conflito inevitável entre amar a Deus e amar o mundo. Os dois são incompatíveis. Lembra do que Tiago nos disse? Nós não devemos ser amigos, ter amizade do mundo, porque isso nos afasta de Deus. A ideia é a mesma. E o último versículo, João afirma para nós que o mundo passa. O mundo passa. Os desejos desse mundo passam. Lembra de essas histórias pesadas, né? Mas lembra de um dos filhos de Davi que se apaixonou pela sua meia-irmã? Irmãos, lembra dessa história no Antigo Testamento? E esse homem ficou tão iludido com aquela paixão da carne que levou ele a cometer um incesto. Mas no minuto que ele satisfaz o desejo da sua carne, gera um nojo pela irmã dele, ele expulsa ela dali. Mas não é assim nas nossas vidas também? Nós desejamos tanto, nós queremos tanto, nós sacrificamos tanto, é aquilo que nós queremos, porque agrada os nossos olhos, e quando aquele desejo passa, seu estômago embrulha, você se sente sujo com o pecado, porque você está longe de Deus, você cometeu algo, você fez algo errado. E é isso que João está dizendo: o mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Eu li aqui para nós, Mateus capítulo 7, onde Jesus disse: olha, você fez, afasta de mim porque eu não vos conheço. Mas vai chegar um dia, irmãos, que aqueles que obedecem ao Senhor Jesus, aquele que faz a sua vontade, nós vamos estar diante dele e ele vai dizer: seja bem-vindo, meu servo fiel.
Irmãos, eu concluo então a mensagem de hoje dizendo que João, ele nos convida para um cristianismo real, para algo sóbrio, algo palpável, algo transformador, né? E a mensagem de João, ela rejeita essa espiritualidade de aparência, essa vida que nos isola da nossa comunhão com os nossos irmãos e nos mantém com um orgulho, com um alto merecimento de certas coisas. João afirma que conhecer a Deus mas maltratar o meu irmão não caminho junto. E esse é o chamado para nós, irmãos, nessa mensagem. Confiar em Cristo como nosso intercessor, como nosso advogado, viver com gratidão por aquilo que Ele fez por nós, pelo perdão dos nossos pecados, obra perfeita. João também nos chama a viver em obediência, conhecer e obedecer. A palavra de Deus. João nos chama a amar os nossos irmãos como fruto de uma vida que anda na luz. E João também nos chama, irmãos, a rejeitar esse amor do mundo e cultivar um coração que busca fazer a vontade de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus hoje possa nos convidar a um autoexame das nossas próprias vidas, da onde está o nosso coração, como nós temos vivido, o quanto nós conhecemos a Deus. Irmão, se tudo que você conhece de Deus é que Ele te ama, viva como alguém que é amado por Deus. É tudo isso que é exigido de nós. Não será exigido de você fazer algo que você não conhece, mas aquilo que nós conhecemos, nós precisamos fazer. Minha oração é que o nosso amor possa ser praticado, palpável, vivido, real. Que nós possamos nos dedicar a coisas que sejam eternas e não coisas passageiras desse mundo. Que a graça de Deus possa nos conduzir a uma vida de santidade. Eu vou convidar você a se colocar de pé, eu vou orar uma bênção sobre a sua vida. E logo em seguida eu encorajo nós nos direcionarmos lá embaixo para o nosso momento de confraternização. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra e a minha oração, Jesus, é que teu Espírito nos conduza a uma semana de nos aproximar do Senhor para te conhecer, verdadeiramente conhecer. Conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de vós. Conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que nós possamos verdadeiramente te conhecer essa semana. E esse conhecimento nos leve a uma obediência, e uma obediência que nos leva à transformação. Mas que semana que vem não seja o mesmo Roger, não seja o mesmo Marcelo, a mesma Sabina, o mesmo Wesley que vai estar retornando aqui. Mas que sejam homens e mulheres que conhecem a Deus. Homens e mulheres que tiveram experiências com o Senhor. E a nossa experiência, às vezes, irmãos, é simplesmente fazer aquilo que nós já sabemos que nós devemos fazer. Tiago disse, você sabe o que deve fazer e não faz, nisso você peca. O Senhor nos ajude a fazer aquilo que nós já sabemos que nós devemos fazer. Eu oro que o Senhor nosso Deus faça com que a sua boa palavra produza bons frutos e frutos duradouros em vossos corações essa semana. Eu oro que Jesus seja a pérola de grande valor em sua vida, onde nada mais tenha mais da sua atenção ou da sua intenção do que ter comunhão com Ele nessa semana que está por vir. Eu oro que o Espírito Santo que habita em você, que Ele possa te direcionar, te proteger e te abençoar até o dia
de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Obrigado por você estar aqui. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Vamos seguir lá embaixo. Cadê a Radassa? Que agora nós vamos resolver esse negócio da fome.